E o Jesus era assim. Jesus tinha até uma outra linha de trabalho que também cativou os jogadores por outros motivos. Só que o cara acorda e ele vai feliz, porque vai ter aquela brincadeira, aquela provocação, sabe? Vai ter aquela tiração de sarro ali no vestiário e ao mesmo tempo, quando fecha ali, vai pro CT, sabe onde o Gabriel precisa jogar, sabe que o Gabriel precisa sair da área, movimentar, confundir defesa, sabe que precisa jogar, sabe, aberto como o Bruno, mudar uma formação. Então, assim, tem momento para tudo. Só que claramente, e esse vídeo aí não foi divulgado por acaso, até porque a pauta há quase 2 semanas é a mesma, né? Essa relação de ambiente. Então esse vídeo aí o Flamengo divulga para provar, para ilustrar esse ambiente. Acho que diz muito, entendeu? Talvez diga mais do que um treino que a gente pudesse assistir. Então acho que é isso. Quando tem essa troca e ela é natural, e ela não é forçada, ela não é uma coisa ali que está um tentando ser amigo do outro, porque não tem nada pior do que você tentar ser amigo de alguém, né? Tentar ser amigo não existe, ou é amigo ou não é. Então quando a coisa é natural, quando o ambiente está feliz, quando o sorriso está ali no rosto, é muito difícil imaginar que venha algo diferente disso aí, entendeu? De uma coisa salutar, de um bom trabalho, de vitórias. Então, mal comparando, é o que todo mundo liga a TV, pode gostar, pode não gostar, mas a gente está aqui dando risada, está feliz no que está fazendo, está debatendo, entendeu? Como tem outros programas que também dão risadas, outros companheiros, outros ambientes de trabalho assim, só que eu acho que isso explica muito. O cara que sai de casa com um sorriso no rosto para trabalhar, William, a chance dele fazer o dele melhor é consideravelmente maior. Fala, Facinca. William, enfim, vocês sabem que eu tenho familiares que trabalham e trabalharam no futebol, dentro do futebol, como treinador, no caso do meu tio, que foi ex-jogador, meu irmão foi ex-jogador até os 20 anos, então, e eles me falam coisas que elas são muito importantes e que também pautam muito daquilo que eu trabalho, né? Em relação, é por isso que eu defendo algumas coisas, como por exemplo, o estudo no futebol, ele é fundamental, Você precisa estudar no futebol, senão você obviamente fica para trás. O futebol está em constante evolução e toda atividade, né? Agora, Pedro, tem uma coisa. Muita gente trata, eu já ouvi dizer que o técnico é só 20%, uma relação é só 15%, porque 80% é tática. No que me contam, e eu acredito piamente, 50% do futebol é estudo, é trabalho, é técnica, é tática, é a prática e 50% é a gestão. Não adianta nada você ter um grande técnico que entende demais de futebol, como 90% daqueles que estão no futebol entendem o riscado, mas se o cara não tiver a gestão, ele tá morto. E o exemplo claro, não vou dizer que está morto porque é uma palavra muito pesada, mas no sentido da metáfora, foi o que aconteceu com o Rogério no Flamengo. O Rogério é um cara que ele é anos-luz à frente de muita gente para pensar futebol. Mas se você não tem uma relação minimamente carinhosa, uma relação leve, uma relação saudável, uma gestão de grupo que ela é favorável, você pode entender, mais que o Guardiola, que você não vai conseguir trabalhar como ele não conseguiu trabalhar no Flamengo. Ele não saiu do Flamengo por incompetência de futebol. Ele não sabe nada, ele é burro. Não, ao contrário. Ele é um extra. Ele é um extra série pensando no futebol. Mas o que o Rogério precisa melhorar é essa correlação, essa sinergia técnico-atleta. Se você não tem esse tipo de ligação, essa brincadeira leveza, é hora de puxar a corda, é saber puxar a corda e saber soltar a corda. Vai lá, brinca, dá uma aqui, ó. Pessoal, agora é sério, agora é aqui, é acolá. Então, esse tipo de relação saudável que o Renato é mestre em fazer, claro que ele sabe de bola, claro que ele estuda. Quando ele brinca, é igual andar de bicicleta, não precisa estudar, balela. Ele joga pra torcida porque o Renato sempre foi um personagem muito legal. Mas diante de um personagem muito legal, ou dentro de um personagem muito legal, sempre teve um cara que, lá atrás, dos tempos de Fluminense, o bom trabalho que ele fez no Vasco, mesmo com o Vasco depois terminando em rebaixamento, mas ele era um cara que fazia um trabalho que muita gente respeitava. O Renato sempre foi um cara que trabalhou direitinho com seus times dentro de campo. E essa correlação só faz muito bem a ele. E esse segredo do sucesso, que também foi com o Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus era assim também, ele era assim também, isso faz muita diferença. O Flamengo tá a grandes passadas nesta temporada de novo, retomar um caminho muito vitorioso por causa dessa relação. Agora, o tamanho do Renato, a gente vê nessa conversa aí, né, Pascoal? Assim, claro que o Rogério Ceni, vou falar do tamanho do Rogério Ceni como jogador, mas aí tem a coisa que o Facincani citou. Agora, o tamanho do Renato também é importante, porque você vê a brincadeira ali do Gabigol, né? E ele fala assim, você tem de idade, eu tenho de títulos, meu filho.
é um cara que, né, os caras eram atacantes, o Gabigol é um atacante, e ele é e o Renato foi um atacante, só que ele olha e fala, pô, Renato, caramba, vai ver os vídeos lá do Renato, vai dar uma olhada, pô, é um cara que você olha e você vê com admiração também, e respeito nesse sentido, né? Claro, claro, e até um desafia o outro, né? O Renato é desafiado pelo Gabriel a fazer coisas melhores e o Gabriel é desafiado pelo Renato a fazer coisas melhores dentro de campo, né? Um desafia o outro. Eu já fiz, você já fez quando jogava. Vamos lá, agora temos que fazer como eu jogando e você como treinador. É uma cobrança. Agora você tem que fazer, o Gabriel, o que você faz aí eu já fazia antigamente e tal. Lembra do que o jogo contra o ABC, que o Gabriel faz um gol de cabeça e ele levanta a mão pro céu e fala, olha, graças até que você fez um gol de cabeça. Aí o Gabriel faz um sinal pra ele, ó como é que eu fiz, ó. Ele falou, mas não é assim, ó, que você tem que fazer. É a brincadeira entre eles. Eles estão desenvolvendo um relacionamento de cobrança e essa cobrança passa a ser positiva à medida em que há resposta dentro de campo. A resposta vem do time do Flamengo, não só do Gabriel, mas do time do Flamengo, porque tinha ali o quê? 4 ou 5 jogadores ali olhando o Renato falar com o Gabriel, 4 ou 5. Então eles sabem, eles estão participando desse movimento. Então os jogadores começam a ter essa movimentação em torno do propósito, voltar a jogar como o Flamengo sempre jogou. O trabalho do Renato está voltado para isso. E o time do Flamengo está correspondendo. E o Renato, ontem eu fiz aquela menção turfística, né? Que é o Albéniz Barroso no cavalo. Ele não vai segurar o cavalo na reta. Não vai. Ele vai soltar o cavalo, mas solta no controle. Solta a rédea, Albéniz Barroso, aqui, pá, o cavalo. Aí você vai aqui, ó, e cruza o disco final e está no controle. O Renato está no controle. Ele está no controle do vestiário, ele está no controle do grupo de jogadores, ele está no controle dos arredores, ele está no controle da diretoria. Você já viu ontem a declaração do Braz dizendo, eu não vou ficar aqui passando perrengue para conversar com o clube, com um jogador que custa 22 milhões e eu não tenho esse dinheiro para pagar. Vou voltar para o Brasil então. Porque sabe que o Renato já deu a letra, não precisa de muita coisa, dá para tocar com o que tem. Então, fica nesse negócio, ele já abraçou todo mundo, ele já ganhou todo mundo, e se não aparecer ninguém que queira, nesse instante, ter notoriedade por conta da eleição no fim do ano, o Renato vai tocar e vai nadar tranquilo no meio disso aí tudo. Ele nada no meio desses tubarões aí sorrindo. O Gabriel não gosta disso aí, o Renato também não gostava. Puxa vida, eu e o Sormani, a gente acompanhou a carreira, não sei se o Pedro acompanhou a carreira dele toda. Eu acompanhei a carreira toda do Renato, né? Do Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro, a seleção brasileira, o corte da seleção, essa coisa toda, o gol de barriga, tudo isso. O Renato não gostava disso aí também. Então ele vai temperando o Gabigol, ele vai temperando, entendeu? Ele tá só aqui, só tocando a bola com os caras. O Renato tá muito bem nisso aí. Fala, Pedro. Ô Pascoal, só antes de passar para o Sormani aqui, tem um componente também, você falou de diretoria, que eu acho que é muito interessante. Tudo que se ouve dentro do Flamengo é que o Gabriel, apesar de sorridente, artilheiro, ídolo já para a história, eu acho que sim, até pelo que fez naquela final de Libertadores, isso o credencia para tal. Apesar disso tudo, o Gabriel não é um cara fácil de lidar no dia a dia. As suas vontades, os seus desejos, o seu comportamento. A gente lembra recentemente aquele episódio da Chapecoense, né, da seleção, e também quando teve aquele meio intervalo ali, que a seleção antes da Copa América liberava, ele não quis jogar, tinha um impasse ali sobre uma lesão, tinha lesão, faz exame, não faz exame, aí quando acaba a Copa América, era para ele jogar no final de semana, o Flamengo anuncia uma punição ali, até pelo que aconteceu antes da Copa América, então há uma certa dificuldade, isso não é um problema. Em todo clube grande, com jogador grande, seja um Neymar, seja um Ronaldinho, seja um Ronaldo Fenômeno, há uma dificuldade. Quando o jogador é muito maior que certos dirigentes, que certos personagens, de você manejar, conduzi-lo no dia a dia. E a diretoria do Flamengo, em alguns momentos, tem essa dificuldade. O Gabriel se tornou um personagem muito grande. E quando chega um Renato Gaúcho, que consegue tirar sarro, tirar o cara da zona de conforto, dar uma provocada, dizer que é maior que ele, o Renato também contribui com a diretoria para manter o Gabriel ali na rota, para manter na linha, não desviar tanto foco. Gera, sabe, uma situação ali de comprometimento mútuo, sabe, gera uma relação de confiança, gera uma situação que se acontecer alguma coisa fora de ordem, o Renato vai chamar o Gabriel, sabe, cobrar de maneira mais direta, porque vai ter uma certa moral para isso. Então, quando você equivale certos personagens, o Renato contribui até para a diretoria,
para conduzir esse Gabigol para o dia a dia. Por isso que eu falo, quando o Facinca diz ali, eu acho que ele está coberto de razão, que tem sim 50% de gestão de pessoas e 50% de estudo, não é que a gente está comparando, diminuindo uma área ou outra, até porque gerir pessoas não é fácil. Talvez soe como algo, sabe, fútil, é ambiente, é vestiário. Não, gerir pessoas é muito difícil. Sabe, imagina você gerir 300 comentaristas numa TV, imagina a nossa Ivana, o Vitão, o pessoal que vai gerir 5 comentaristas, 4 no ar, o William... Gerir pessoas é difícil. E você conseguir acertar esse grupo do Flamengo, gerir essas pessoas para dar condição do trabalho ser feito, é outra parada. A verdade é essa, entendeu? Então, assim, é de fundamental importância, sim. E quando a gente fala, não é que o Renato só tem isso. Só que ele equilibra muito bem esse tipo de trabalho que outros treinadores não fizeram. O Domi não se adaptou, o Ceni não se adaptou, outros podem não se adaptar. E aí você para e pensa, por que esse time não joga bola? O que acontece lá dentro? Acontece que não necessariamente o ambiente está bem resolvido. Pode ter a melhor das ideias. O Domi bebeu na melhor das fontes, o Ceni é um cara que entende de bola, só que faltava alguma coisa. O Renato traz esse entendimento. Não é que ele só sabe fazer isso, mas o Renato traz esse entendimento de como gerir no dia a dia os personagens que ficaram tão grandes. Você está falando de Diego Alves, de Felipe Luiz, de Diego Ribas, de Gabigol, de Bruno Henrique, de um Arrascaeta, entendeu? Em plena forma física. Então, assim, tem muita importância. Eu acho que o Renato ajuda o clube como um todo a gerir essas pessoas. Mas acho que... Fala aí, Sormani, que a gente puxou muito já aqui a palavra. Não, aliás, até passando para o Sormani, o Pascoal aí, o Sormani falou que viu a carreira toda do Renato. Você também. Né? Acompanhou a carreira toda do Renato. Eu peguei ali da metade dos anos 80 para frente, né? Talvez o melhor ali do Renato eu não tenha visto ali como jogador. E a gente tem uma tela aí, porque em cima dessa conversa dele com o Gabigol, eu quero perguntar uma coisinha para vocês, já com os dados aí. Vamos lá. Como jogador, tem uma Libertadores, um Mundial de Clubes e 2 Campeonatos Gaúchos pelo Grêmio. Com o Flamengo, uma Copa União, que foi o Brasileiro de 87. Brasileiro. E uma Copa do Brasil. Com o Cruzeiro, uma Supercopa da Libertadores, um Mineiro, com o Fluminense e um Carioca. Tá? E foi campeão da Copa América 89 com a seleção brasileira. Como treinador, já foi campeão da Copa do Brasil 2 vezes, com o Fluminense e com o Grêmio. E no Tricolor Gaúcho ainda conseguiu a Libertadores, a Recopa Sul-Americana e campeão gaúcho ali 3 vezes. Eu quero te perguntar o seguinte, Sormani, o Renato, ele é maior como treinador ou como jogador? E te digo mais, se você somar ali os títulos como jogador, falar não, como jogador, você acha que um pouquinho mais pra frente o treinador vai superar o jogador? Tem todas as condições disso? Esse é um tema interessante, né, William? O Renato Gaúcho é um cara muito... Ele é um boa praça, né? Ele é um cara que alegra o ambiente, etc e tal. Ele se promove, mas de uma maneira a provocar algumas pessoas, né? De um jeito ou de outro, pro bem ou pro mal. O Renato Gaúcho se acha mais do que de fato ele foi. Eu vi a carreira inteira dele, o Pascoal também viu. Ele foi um grande jogador? Foi, claro que foi. Claro que foi. Mas ele não jogou tudo isso que ele fala que joga. Que jogou, perdão. Ele não jogou tudo isso. Foi um grande jogador, sem dúvida que foi. E acho que ele pode ser mais treinador, maior treinador, do que ele foi como jogador. Ele foi como jogador. O Renato, por exemplo, foi para a Europa e foi um fracasso. Ele foi para Roma. Não conseguiu jogar. E até citei aqui outro dia, há vídeos que você coloca no YouTube, com as patetadas do Renato com a camisa da Roma, você encontra. Ele pisando na bola, chutando uma bola assim na cara do gol, na bandeirinha de escanteio, ele fez tudo isso lá. Ele foi um fiasco na Roma, não deu certo, e acabou voltando. Aqui no Brasil ele jogou muito bem, foi campeão da Libertadores com o Grêmio, foi campeão do mundo com o Grêmio, ganhou um brasileiro com o Flamengo, e títulos regionais, tá? Ele foi um grande jogador, mas ele não jogou tudo isso que ele disse que jogou, na minha opinião. Por isso eu acho que ele, como treinador, pode ser alcançar marcas maiores ainda do que ele alcançou como jogador. Acho que ele pode. Agora, toda essa discussão, William, a gente eu estava até conversando outro dia com o Vinícius, né? O Vinícius Ribeiro, que trabalha conosco aí no site, e nós temos a mesma opinião, né?
O Renato sabe muito bem que quanto mais ele provocar o Gabriel, melhor vai ser, porque o Gabriel é um jogador que gosta de ser provocado. Ele não é um jogador calado. Ele não é um jogador como o Ademir da Guia foi. Ele não era dele. O Gabriel é um jogador que precisa ser provocado. Se você provoca o Gabriel, ele rende mais do que se ele ficar quieto na dele. Então o Renato sabe disso. Ele provoca o Gabriel. Entendeu? Agora, quando ele chega no vestiário e fala assim: Gabriel, o que você tem de idade, eu tenho de título, todo mundo dá risada e leva numa boa, porque o Renato é um cara carismático. Agora imagina o Rogério Ceni falando isso pro Gabriel, mesmo com um sorriso nos lábios. Ah, não dá. Não ia pegar não dá. Não dá. Não fica não legal. Ia pegar bem. Não cola. Porque o Rogério, no meio lá dos jogadores do Flamengo, era tratado como mala. E como jogador de futebol, também era assim. Também era assim. O Rogério Ceni é um cara aborrecível. O Renato é carismático. Entende? E tudo isso ele consegue tirar do grupo. Essa é a diferença. Aquilo que